Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês assistem a aula, né? Mas sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, aula 21 e 22, tá bom? A gente vai continuar aí falando sobre geometria, certo? O capítulo 2 do nosso livro de matemática. E hoje a Chinês veio trazer para vocês aqui a classificação do sólido geométrico, continuando, né, a aula aí passada que a gente falou sobre os sólidos geométricos, conhecemos algum deles, né? Então, os sólidos geométricos, eles são classificados em poliedros e não poliedros. Os poliedros são quaisquer figuras geométricas espaciais que tenham 4 ou mais faces, ou seja, 4 ou mais lados, tá? E esses lados, eles têm que ser plano, ou seja, se você colocá-los em cima de um local plano, ele vai ficar, ele não vai rolar, certo? Então, se vocês observar aqui, por exemplo, o cubo, né? Ele possui 6 faces planas, ou seja, ele possui 6 quadradinhos, ó. 6. Vocês já viram um dadinho, né? O dado, ele possui 6 ladinhos. Em qualquer lado desse que você colocá-lo em cima de uma mesa, ele vai ficar sem rolar, ele vai ficar de pé, né? Então, é isso, tá? Os poliedros, eles vão ter que ter 4 ou mais lados. E tem que ser plano esses lados, certo? Então, vamos lá. Esse outro aqui, essa outra imagem aqui, o tetraedro, que no caso é essa aqui, tipo uma pirâmide, ele mesmo que seja aqui, ó, um triângulo do lado, mas ele fica, né, plano. Se você colocá-lo em cima da mesa, ele vai ficar plano, né? Certo? E aqui, a gente falando dos não poliedros, são aquelas figuras que tem alguma superfície curva, ou seja, que se você colocar em algum lugar que não é plano e for inclinado, ele vai rolar, né? Ele vai sair girando, ok? Então, como esse cone, né? Vocês já viram um chapeuzinho de aniversário, né? Ou chapeuzinho de bruxa? Então, essa imagem aqui, ó, representa esse objeto, né? Então, se eu colocá-lo ele nesse lado aqui, ele vai rolar. O cone, por exemplo, se eu colocar um rolo de papel higiênico em um local inclinado, ele vai sair girando. A esfera do mesmo jeito, né? Esse outro aqui vai sair como se fosse um cone cortado ao meio, ele vai girar, né? Então, aí a gente vem falar agora dos prismas, né? Os prismas e das pirâmides. Então, os sólidos geométricos aí, eles ainda se dividem em prismas e pirâmides, né? Então, os prismas, eles sempre têm duas bases, ou seja, os prismas são aquelas figuras geométricas que sempre vai ter dois lados planos de 4 lados. Ou seja, o cubo, por exemplo, o cubo, ele não é um prisma, né? No caso, são as suas faces laterais, são figura geométrica plana, é de 4 lados, né? O cubo, por exemplo. Esse quadrangular aqui, o prisma, no caso, é um retângulo. Nós temos o prisma pentagonal, nós temos o prisma hexagonal, que é de 6 lados, as suas bases. Então, ele vai ter suas figuras geométricas planas aí, ele tem duas bases, né? Duas bases, ou seja, 2 lados que vai
ser o seu apoio. E as pirâmides, ele tem apenas uma base só, né? Ou seja, somente essa base aqui, esse lado que vai ser apoiado, certo? Que você pode apoiar, e as suas faces são figuras geométricas plana ou seja, os seus lados são figuras geométricas aí, ó, de 3 lados. Vocês percebem que só tem 3 lados, as lateral, ó, cada lado desse só tem 3. E já os prismas não, ó, as suas laterais eles possuem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Esse aqui possui 4 lados, né? Ok? E qual é a diferença entre a pirâmide e o prisma? É isso que a China estava falando, né? Possui uma única base e são formados por triângulos, são por 3 lados, e os prismas já são formados aí por 2 bases, né? Já tem 2 lados, 2 bases que pode ser apoiado, só que esses lateral deles são feitas com figura geométrica de 4 lados, certo? Aqui nós temos alguns pirâmides e prismas para vocês conhecerem, que aqui nós temos a pirâmide triangular e o prisma triangular. Então, as suas bases são um triângulo, né? Esse amarelinho aqui é a base, ó. Vocês veem que o prisma tem 2, né? E a pirâmide só 1. O quadrilátero também, né? Que é a base que dá para essa pirâmide quadrangular e para esse prisma quadrangular. Também possui 2, ó. E a pirâmide só 1. O pentágono, porque tem 5 lados da base dessa pirâmide e desse prismas também, por isso pentagonal. E o hexágono, porque tem 6 lados, é a base dessa pirâmide e desse prisma. Pirâmide hexagonal, prisma hexagonal, certo? Então, agora para praticar, né, vocês vão me dizer qual é o nome do sólido geométrico aqui, tá? Esse aqui, ele é o quê? É uma pirâmide, mas vocês vão me dizer que essa pirâmide aí, quantos lados ela tem? Vocês vão olhar, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se vocês forem olhar, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, qual é aqui que tem 6 lados a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Então, ela é uma pirâmide, o quê? Hexagonal. Esse aqui é vocês vão me dizer o que é. Esse outro e esse aqui. A gente aprendeu na aula passada esses dois aqui, ó. Tá? E aqui, vocês vão me dizer como que chama a forma geométrica que possui 6 faces. Aqui possui 6 ladinhos. Qual é a figura geométrica? Tá? Que possui 6 ladinhos. Certo? Então, vocês vão marcar aí, tá bom? Chinês aguarda a foto das atividades de vocês. Não esqueçam, peça o papai e a mamãe para tirar foto e enviar essa foto, porque é para eu poder ter o controle, a frequência de vocês. Isso vai estar registrado e sendo enviado para a Secretaria de Educação, tá bom? Não esqueçam de mandar a foto das atividades concluídas, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e obrigada pela atenção. Até a próxima.